Saliva excessiva incontrolável. Jovem alcança controle total após oração. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre o bairro onde morava, e eu, com apenas 19 anos, sentia que minha vida estava se tornando um fardo cada vez mais pesado. Não era uma doença comum, não era algo que os médicos pudessem explicar com facilidade, e isso me deixava ainda mais angustiado. Desde os 16 anos eu vinha lutando contra um problema que aos poucos foi tirando minha paz, minha autoestima e até a vontade de sair de casa, a salivação excessiva e incontrolável. Tudo começou de maneira sutil. Eu notava que em certos momentos, minha boca enchia de saliva de forma anormal, como se alguma coisa dentro de mim estivesse desregulada. No início achei que fosse apenas nervosismo ou ansiedade, algo passageiro. Mas os meses foram passando e o problema só piorava. A saliva escorria sem que eu pudesse evitar, molhando minha camisa, meu queixo, e muitas vezes eu precisava carregar um lenço ou até uma toalha pequena para enxugar o rosto. Em público era constrangedor. As pessoas olhavam, algumas faziam comentários, outras até riam, sem saber o quanto aquilo me doía. Os médicos foram a minha primeira esperança. Consultei clínicos gerais, otorrinolaringologistas, neurologistas e até dentistas. Cada um tinha uma teoria diferente. Uns diziam que era um problema nas glândulas salivares, outros que poderia ser algum distúrbio neurológico, e havia aqueles que simplesmente encasquetavam que era coisa da minha cabeça. Fiz exames de sangue, ressonância magnética, tomografia, testes de alergia, e nada, absolutamente nada, era encontrado. Os remédios que me receitavam ou não faziam efeito ou me deixavam sonolento e desconcentrado. Cheguei a tomar medicamentos para reduzir a produção de saliva, mas eles só me davam boca seca demais, e quando o efeito passava, o problema voltava com ainda mais força. Foi então que a desesperança começou a se instalar. Como um jovem poderia viver assim? Como eu iria trabalhar, estudar, namorar se a qualquer momento minha boca se enchia de saliva e eu não tinha controle? Em casa, minha mãe via meu sofrimento e chorava comigo. Ela sempre foi uma mulher de fé, e muitas vezes me dizia: "Filho, vamos orar, Deus tem poder para curar." Eu acreditava, mas ao mesmo tempo, a dor era tão grande que às vezes duvidava se Deus realmente se importava comigo. Por que o Senhor? Era a pergunta que ecoava no meu coração todas as noites. As coisas pioraram quando comecei a evitar sair de casa. Deixei de ir à igreja por vergonha, pois mesmo lá, entre os irmãos, eu me sentia observado. Lembro-me de um culto em que, no meio de um hino, senti a saliva escorrendo pelo meu queixo. Rapidamente tentei enxugar com a manga da camisa, mas uma irmã que estava ao meu lado notou e me olhou com um misto de pena e estranhamento. Aquilo me quebrou. Saí do culto antes do fim e chorei no banheiro, pedindo a Deus que me tirasse daquele sofrimento ou que me desse forças para suportá-lo. Minha mãe, percebendo minha angústia, começou a jejuar por mim. Ela acendia a lamparina em casa e passava horas em oração, clamando a Deus pela minha cura. Certas vezes eu a ouvia chorando no quarto, suplicando: "Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é tão novo, não deixe que esse mal destrua." Aqueles momentos me comoviam, mas ao mesmo tempo me faziam sentir ainda mais culpado por não ter fé suficiente. Por que eu não consigo acreditar que Deus vai me curar? Eu me perguntava. Até que um dia, depois de mais uma consulta frustrada com o neurologista que me disse que talvez fosse algo psicológico, eu cheguei em casa e desabei. Sentei no sofá, cobri o rosto com as mãos e comecei a chorar como nunca. Foi então que minha mãe se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: "Filho, hoje nós vamos à igreja. Não importa o que você está sentindo, vamos buscar a Deus juntos." Eu relutei, mas algo dentro de mim me disse que era a hora. Chegamos à igreja no horário da oração dos irmãos. O templo estava quase vazio, apenas alguns servos de Deus estavam ali ajoelhados clamando em silêncio. Minha mãe me levou até o altar e disse: "Vamos nos ajoelhar aqui e derramar nosso coração perante o Senhor." Eu me ajoelhei, mas as palavras não vinham. Só consegui chorar. Então minha mãe começou a orar em voz alta: "Pai Celestial, olha para o meu filho. Ele está sofrendo, está humilhado, está perdendo a esperança. Mas eu sei que o Senhor não desampara os teus. Tu és o Deus que sara, que liberta, que restaura. Em nome de Jesus eu peço, toca neste jovem, seca esta fonte de angústia, e dá-lhe controle sobre seu próprio corpo. Não deixe que o inimigo se alegre com a sua dor. Amém." Enquanto ela orava, senti uma paz estranha invadir meu coração. Não era uma emoção passageira, mas uma certeza de que Deus estava ali ouvindo. Então, com lágrimas nos olhos, comecei a clamar também: "Senhor Jesus, eu não aguento mais. Se tu existes, se tu me amas, me livra deste mal."
Não quero mais viver assim, envergonhado, preso, com medo de enfrentar as pessoas. Eu creio que o Senhor pode me curar, mas aumenta a minha fé. Em nome de Jesus eu peço, sara-me. Orei por alguns minutos e quando me levantei senti algo diferente. Não era uma cura instantânea, mas uma esperança renovada. Nos dias seguintes continuei orando em casa. Todas as manhãs, antes de sair, eu me ajoelhava ao lado da minha cama e pedia a Deus que me desse controle sobre aquele problema. Minha mãe também não parava de interceder. Até que numa quarta-feira à noite, durante a reunião de oração na igreja, algo extraordinário aconteceu. O irmão que dirigia a reunião pediu que todos os que tinham algum pedido especial se levantassem para serem ungidos. Eu hesitei, mas minha mãe me empurrou suavemente. Vai, filho, Deus está te esperando. Levantei-me e fui até a frente, onde o irmão me colocou a mão na cabeça e começou a orar. Senhor, este jovem está aqui buscando a tua misericórdia. Tu conheces a sua dor, conheces a sua luta. Em nome de Jesus, eu determino que esta salivação excessiva pare agora mesmo. Que o corpo dele seja restaurado, que as glândulas funcionem normalmente, que ele volte a ter uma vida normal, sem vergonha, sem medo. Em nome de Jesus, está consumado. Enquanto ele orava, senti um calor estranho percorrer meu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por mim. Não doía, mas era uma sensação forte, como se algo estivesse sendo ajustado dentro de mim. Quando a oração terminou, voltei para o meu lugar e fiquei em silêncio, observando se algo havia mudado. No início não notei diferença, mas conforme a reunião prosseguia, percebi que minha boca não estava enchendo de saliva como antes. Normalmente naquela hora eu já estaria incomodado, precisando engolir ou enxugar o rosto, mas nada acontecia. Fiquei tão surpreso que quase não acreditei. Será que foi só emoção? Pensei. Mas o tempo foi passando e o problema não voltou. Cheguei em casa naquela noite com o coração cheio de gratidão. Contei para minha mãe o que tinha sentido, e ela chorou de alegria. Deus ouviu nossas orações, filho. Ele é fiel. Naquela noite dormi em paz, algo que não acontecia há muito tempo. Mas a prova real viria nos dias seguintes. No dia seguinte, acordei com um pouco de receio. Será que era só um alívio temporário? Mas, para minha surpresa, o dia todo passou sem que eu tivesse qualquer problema com a salivação. Fui à padaria, conversei com o padeiro, tomei um café, e nada. Minha boca estava normal. No outro dia, o mesmo aconteceu. E assim foram se passando os dias, e a cada um deles, minha fé crescia mais. Uma semana depois fui ao médico novamente, só para ter certeza de que não era imaginação. O médico, surpreso, examinou-me e disse: não há mais sinais de hipersalivação. Suas glândulas estão funcionando normalmente. Eu sorri e disse: foi Deus, doutor. Só ele poderia ter feito isso. O médico, embora não fosse crente, apenas balançou a cabeça e disse: seja o que for, estou feliz por você. Hoje, passados alguns meses, posso testemunhar que Deus me curou completamente. Não tenho mais nenhum problema com salivação excessiva. Voltei a frequentar a igreja com alegria, a sair com os amigos, a viver sem medo. Mas o mais importante é que essa experiência me ensinou algo que nunca esquecerei: Deus não nos abandona. Mesmo quando tudo parece sem solução, quando os médicos não têm respostas, quando a vergonha e a dor nos oprimem, Ele está lá, ouvindo nossas orações. Minha mãe sempre diz que Deus permite certas lutas para nos aproximar dele, para que aprendamos a depender somente do seu poder. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Se não fosse essa prova, talvez eu nunca tivesse buscado a Deus com tanto desespero, com tanta fé. Talvez nunca tivesse conhecido o seu amor de maneira tão profunda. Hoje, quando vejo alguém passando por uma luta semelhante, seja uma doença, uma dor física ou emocional, eu sempre digo: não desista. Busque a Deus de todo o coração. Ele tem poder para mudar qualquer situação. Não é fácil, eu sei. Há noites de choro, dias de desânimo, momentos em que parece que Deus está distante. Mas Ele não está. Ele está ali, esperando que confiemos nele, que entreguemos nossa dor nas suas mãos. Quero agradecer a Deus publicamente por esta cura. Não foi por mérito meu, não foi por causa de alguma fórmula mágica, mas somente pela sua misericórdia. Agradeço também aos irmãos da igreja que oraram por mim, a minha mãe, que nunca deixou de acreditar, e a todos que de alguma forma me apoiaram neste tempo difícil. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está lendo. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Não importa quão grande seja o seu problema, quão impossível pareça a solução. Para Deus, nada é impossível. Basta crer, persistir em oração e confiar que no tempo certo, Ele responderá. A Ele seja toda a glória, honra e louvor pelo que fez e pelo que ainda vai fazer na vida de cada um de nós.
Amém. Eu me lembro como se fosse hoje do dia em que a situação parecia sem saída. A saliva escorria sem controle, a ponto de molhar minhas roupas, envergonhar-me em público e até dificultar minha fala. Médicos davam diagnósticos incertos, remédios aliviavam por pouco tempo, e a cada dia a esperança parecia se esvair. Mas foi justamente nesse vale profundo que Deus começou a trabalhar de maneira silenciosa, porém poderosa, na minha vida. Uma noite depois de mais um dia exaustivo, sentado no meu quarto, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, abri a Bíblia sem nem mesmo saber onde ler. Meus olhos caíram em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aquela palavra foi como um bálsamo. Não era uma promessa de cura imediata, mas a certeza de que Deus estava ali mesmo na minha fraqueza. Comecei a orar não com palavras bonitas, mas com gemidos como um filho que chora nos braços do pai. E foi nesse momento que senti pela primeira vez uma paz que não vinha de mim, mas do Espírito Santo consolando meu coração. No domingo seguinte, na reunião da igreja, o irmão que presidia leu justamente sobre a mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, 25, 34. Aquela história sempre me tocava, mas naquela manhã foi diferente. A palavra "se tão somente tocar nas suas vestes" ecoou em minha mente como um convite. Não era sobre tocar fisicamente em Jesus, mas sobre crer que mesmo sem ver, Ele estava ali, pronto para me curar. Quando o irmão fez a oração final, eu me ajoelhei no banco, com as mãos tremendo e disse: Senhor, eu não tenho força, não tenho fé suficiente, mas o pouco que tenho, eu entrego a Ti. Se for da Tua vontade, cura-me. Se não for, dá-me força para suportar. E foi ali, naquele instante, que algo mudou dentro de mim. Nos dias que se seguiram, a salivação excessiva não cessou de imediato, mas comecei a notar uma diferença. Não era mais um fardo insuportável, mas uma prova que Deus estava usando para me ensinar a depender dele a cada minuto. Às vezes, no meio do trabalho ou na rua, quando sentia o desconforto aumentar, eu fechava os olhos por um segundo e orava: Jesus, Tu estás no controle. E aos poucos a paz voltava. Não era a cura ainda, mas era a certeza de que Ele não me havia abandonado. Foi numa quarta-feira à noite, numa reunião de oração, que tudo mudou. O irmão que liderava pediu que quem estivesse passando por alguma aflição se levantasse para ser ungido. Hesitei, porque sempre tive vergonha de expor minhas fraquezas. Mas algo dentro de mim disse: levanta. Quando o irmão impôs as mãos sobre minha cabeça e começou a orar, senti um calor estranho percorrer meu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse me envolvendo. Não gritei, não caí, não houve espetáculo, apenas uma quietude profunda. Quando abri os olhos, as lágrimas tinham secado, e uma certeza inabalável encheu meu peito: está feito. Saí da igreja naquela noite e, pelo caminho, percebi que a salivação havia parado. Não foi gradual, não foi parcial, foi completo. Cheguei em casa, olhei no espelho, toquei meu rosto e não havia umidade, não havia aquele incômodo constante. Minha mãe, que sempre orou por mim, olhou para mim com olhos brilhantes e disse: Filho, Deus te curou. E eu só consegui balançar a cabeça, sem palavras, porque era demais para explicar. Era como se Deus tivesse dito: até aqui eu te sustentei, agora, veja o que posso fazer. Mas a maior lição não foi a cura em si, e sim o que veio depois. Porque Deus poderia ter me curado no primeiro dia em que orei, mas Ele permitiu que eu passasse por aquele vale para me ensinar coisas que nunca aprenderia na facilidade. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando as dúvidas batem a porta. Aprendi que a oração não é um monólogo, mas um diálogo onde Deus fala no silêncio do coração. Aprendi que a igreja não é um lugar de perfeitos, mas um refúgio para os quebrantados, onde uns carregam os fardos dos outros. Hoje, quando vejo alguém passando por provas semelhantes, seja uma doença, uma dor emocional ou uma luta que parece não ter fim, eu me aproximo e digo: irmão, eu sei como dói, eu sei como cansa, mas Deus não te deixou. Ele está te preparando para algo maior do que você imagina. Porque a cura física foi maravilhosa, mas a transformação espiritual foi eternamente mais valiosa. Antes eu orava por conveniência, agora oro por necessidade, porque descobri que sem Cristo não sou nada. E tem mais: depois da minha cura, Deus usou esse testemunho para abençoar outras vidas. Uma irmã da igreja, que sofria com enxaquecas há anos, veio até mim e disse: sua história me deu força para crer que Deus também pode me curar. Oramos juntas e algumas semanas depois, ela testificou que as dores haviam cessado. Um jovem que lutava contra vícios disse que ao ouvir meu relato, entendeu que Deus não desiste de ninguém. Essas coisas me fazem ver que Deus não nos cura apenas por nós mesmos, mas para que sejamos vasos de esperança para outros.
Às vezes, quando estou sozinho em oração, agradeço a Deus não só pela cura, mas pela prova. Porque foi ali, na minha fraqueza, que Ele se revelou forte. Foi ali, quando eu não tinha mais forças, que Ele carregou meu fardo. E hoje, quando sinto alguma tentação de murmurar ou duvidar, lembro daquele dia em que Deus secou minhas lágrimas e minha salivação com a mesma autoridade com que acalma os mares. Se Ele fez isso por mim, que sou pó, quanto mais não fará por aqueles que o buscam de todo o coração. Quero encorajar quem está lendo, não desista. Não importa quanto tempo demore, não importa quão escuro pareça o caminho. Deus não se atrasa. Ele não esqueceu de você. Talvez Ele esteja esperando que você solte tudo nas suas mãos, como uma criança que confia plenamente no Pai. Não é sobre ter fé grande, mas sobre ter fé no Deus que é grande. Não é sobre merecer, mas sobre receber a misericórdia que Ele derrama sobre os que o amam. E quando a resposta vier, seja a cura, a paz ou a força para continuar, não se esqueça de voltar e agradecer, porque a gratidão é o perfume que sobe ao trono de Deus. Ela mostra que reconhecemos que tudo vem dele, que sem ele não somos nada. Que este testemunho não seja apenas uma história bonita, mas um convite para que você também experimente o poder de Deus na sua vida. Que o Senhor abençoe e guarde a todos os que lerem estas palavras. Que Ele fortaleça os corações cansados, enxugue as lágrimas dos que choram e renove a esperança dos que estão quase desistindo. Porque Ele é fiel. Ele cumpre o que promete. E no tempo certo, no seu tempo perfeito, Ele agirá. Basta confiar. A Ele, somente a Ele seja toda a glória, agora e para sempre. Amém. Era uma tarde de domingo, o sol já começava a se pôr quando o irmão José, um dos anciãos da congregação, se aproximou de mim depois do culto. Seu rosto marcados pelos anos de serviço ao Senhor brilhava com uma luz que só quem vive na presença de Deus possui. Ele segurou meu ombro com firmeza e disse: Meu filho, ouvi seu testemunho hoje e meu coração se encheu de alegria. Mas quero te perguntar uma coisa. Você já pensou no quanto essa prova foi um chamado para você se aproximar ainda mais do Senhor? Suas palavras me atingiram como uma flecha no alvo. Nunca havia pensado dessa maneira. Naquela noite, ao chegar em casa, me ajoelhei ao lado da cama e comecei a orar não só pela cura que já havia recebido, mas pela revelação do que Deus queria me ensinar através daquele tempo de angústia. Senhor, clamei, tu me curaste, mas não quero que essa bênção seja apenas para o meu bem. Usa minha vida para abençoar outros. Mostra-me o que o Senhor quer que eu faça. E ali na quietude da madrugada, enquanto a cidade dormia, senti o Espírito Santo falando ao meu coração. Filho, muitos estão passando pelo que você passou, mas não tem a quem recorrer. Você conhece o caminho. Agora vá e mostre a eles. No domingo seguinte, depois da ceia, me levantei tremendo, mas com uma certeza que não vinha de mim. Irmãos, comecei. Quem aqui já sentiu que o corpo falhava, que a mente não aguentava mais, que as forças se esgotaram? Várias mãos se levantaram. Alguns irmãos choravam. Eu também passei por isso, continuei. Mas Deus não nos deixou sozinhos. Ele ouve. Ele age. E hoje, se alguém aqui está carregando um fardo, seja uma doença, uma dor na alma, um medo que não passa, eu quero orar com você. Não por minha força, mas no nome de Jesus que tudo pode. O irmão Paulo, que sofria há anos com dores nas costas, foi o primeiro a se levantar. Sua esposa o acompanhou, os olhos cheios de lágrimas. Irmão, ele disse, com a voz embargada, já oramos tanto, já procuramos médicos, já fizemos de tudo, mas a dor não passa. Nos ajoelhamos ali mesmo, no meio da congregação. Coloquei a mão em seu ombro e comecei a orar não com palavras bonitas, mas com o gemido do Espírito que intercede por nós. Pai Celestial, tu vês a dor do teu filho. Tu conheces cada lágrima que ele já chorou. Tu sabias desse dia antes mesmo que o mundo existisse. Agora, Senhor, toca neste irmão. Não por merecimento, não por justiça, mas pela tua grande misericórdia. Secou a minha salivação, Senhor. Agora seca as lágrimas dele. Alivia sua dor. Dá-lhe paz. Em nome de Jesus. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir a respiração dos irmãos. Então, o irmão Paulo começou a se levantar devagar. Glória a Deus, ele exclamou, movendo os braços para cima, para baixo, para os lados. A dor foi embora. Não sinto mais nada. Sua esposa caiu de joelhos, chorando e louvando. A congregação inteira explodiu em ações de graças. Mas não parou por aí. Na semana seguinte, a irmã Maria, que há meses lutava contra uma depressão tão profunda que mal conseguia sair de casa, veio até mim depois da reunião de oração. Irmão, ela disse, com os olhos baixos, eu ouvi seu testemunho e o do irmão Paulo. Eu também quero ser livre. Mas não sei se tenho fé suficiente. Aquelas palavras me levaram de volta à minha própria luta.
quando achava que a cura dependia da minha fé perfeita. Irmã, respondi, não é sobre a nossa fé. É sobre aquele em quem nós cremos. Jesus não perguntou ao cego se ele tinha fé antes de devolver sua visão. Ele não perguntou ao paralítico se ele merecia ser curado. Ele simplesmente agiu, porque o seu amor é maior do que as nossas dúvidas. Nós oramos juntas, e ela saiu dali com um brilho nos olhos que não estava lá quando chegou. Os dias se passaram, e o que começou como um testemunho pessoal se tornou um movimento de fé na congregação. Irmãos que há anos carregavam fardos em silêncio começaram a se abrir. O irmão Antônio, que tinha um vício em bebida que quase destruiu sua família, veio até mim uma noite, tremendo. Eu não aguento mais, ele confessou. Tentei parar sozinho, mas não consigo. Preciso de ajuda. Oramos ali mesmo, no pátio da igreja, sob a luz fraca de um poste. Não houve relâmpagos, não houve vozes do céu, apenas a paz que vem quando entregamos tudo nas mãos do Senhor. Uma semana depois, sua esposa me procurou, chorando de alegria. Ele não bebeu mais. Está diferente. É como se tivesse nascido de novo. Mas nem tudo foram vitórias imediatas. A irmã Clara, que sofria com enxaquecas terríveis, orou conosco por semanas sem ver mudança. Uma noite, ela me perguntou, com o rosto marcado pela decepção, por que com os outros Deus age rápido e comigo não? Aquela pergunta me doeu, porque já a havia feito antes. Irmã, respondi, Deus não é um mágico que atende nossos pedidos no nosso tempo. Ele é o Pai que sabe o que é melhor para nós. Talvez Ele esteja te ensinando algo que só se aprende na espera. Talvez Ele esteja preparando uma bênção tão grande que você não tem nem palavras para pedir. Ela abaixou a cabeça e eu continuei. Quando Jesus passou por Jericó, havia 2 cegos clamando por misericórdia. Um foi curado na hora. O outro, Bartimeu, teve que persistir, gritar mais alto até que Jesus parasse e perguntasse: o que queres que eu te faça? Às vezes, a cura vem no primeiro clamor. Outras vezes precisamos clamar até que o Senhor nos olhe nos olhos e diga: agora é a hora. E assim foi. 3 meses depois, numa reunião de oração, a irmã Clara se levantou com o rosto iluminado. Irmãos, ela disse, hoje, pela primeira vez em anos, acordei sem dor. Não foi aos poucos, foi de repente. Como se Deus dissesse, chega. Agora você está pronta. A congregação irrompeu em louvor. Mas o mais lindo não foi a cura em si, e sim o que ela disse depois. Durante esses meses, aprendi que Deus não é só aquele que tira a dor. Ele é aquele que segue conosco na dor. E isso é ainda mais precioso. Enquanto os testemunhos se multiplicavam, eu entendia cada vez mais que Deus não havia me curado apenas para meu alívio, mas para que eu fosse um canal da sua graça. Comecei a visitar irmãos doentes, a orar com quem estava desanimado, a compartilhar a esperança que havia recebido. Não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que sabia em quem confiar. Um dia, o irmão Mário, um homem simples que trabalhava na roça, me chamou de lado. Irmão, ele disse, com as mãos calejadas pelo trabalho, minha filha de 10 anos tem um problema nas pernas. Os médicos dizem que é coisa da cabeça, que ela não quer andar, mas eu sei que não é isso. Você acha que Deus pode curá-la? Seu olhar era cheio de uma mistura de esperança e medo. Vamos orar, respondi. Deus é o mesmo que fez o coxo andar. Se for da sua vontade, ele vai tocar nela. Naquela noite, na humilde casa de taipa, nos ajoelhamos ao lado da menina, que chorava baixinho. Pai, orei, tu vês esta criança. Tu conheces seu nome antes mesmo que ela nascesse. Se for do teu agrado, fortalece suas pernas. Dá-lhe saúde. Mas, acima de tudo, enche seu coração da tua paz. Não houve milagre instantâneo. Mas na semana seguinte, o irmão Mário voltou correndo à igreja. Ela começou a andar. Ele gritou, os olhos brilhando. Primeiro um passo, depois 2. Agora ela não para mais. Cada testemunho era como uma pedra jogada num lago, criando ondas que alcançavam mais vidas. A irmã Rosa, que havia perdido o marido há pouco tempo, encontrou consolo nas palavras de Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. O irmão Pedro, que estava desempregado há meses, recebeu uma oferta de trabalho no dia seguinte à oração. A irmã Ana, que não conseguia engravidar, descobriu que estava esperando um bebê depois de anos de espera. Não eram coincidências. Eram respostas. Não porque éramos merecedores, mas porque Deus é bom. Mas havia algo que eu ainda não havia entendido plenamente, que as maiores batalhas não são contra as doenças ou as circunstâncias, mas contra o desânimo, a dúvida e o medo de confiar. Um dia, depois de um culto especialmente poderoso, onde muitos haviam sido abençoados, o irmão Tiago, um jovem cheio de zelo, me procurou. Irmão, ele disse, com a voz trêmula, eu tenho orado por minha mãe, que está com um câncer avançado. Os médicos não dão mais esperança.
Eu creio que Deus pode curá-la, mas, e se não for a sua vontade? Aquela pergunta me fez recordar das noites em que eu mesmo havia chorado com o mesmo medo. Irmão, respondi, a vontade de Deus não é um mistério que precisamos decifrar. É um coração que precisamos confiar. Jesus, na cruz, não tirou o sofrimento do mundo, ele o carregou conosco. Às vezes, a maior vitória não é a cura, mas a paz de saber que, seja qual for o resultado, estamos nas mãos daquele que nos ama. Dias depois, a mãe do irmão Tiago partiu para a glória. No velório, ele se levantou e, com lágrimas nos olhos, disse: minha mãe não foi curada como eu pedi, mas ela foi curada da maneira que Deus sabia ser melhor. Ela não sofre mais. E eu sei que um dia nos encontraremos novamente nos pés do Senhor. Sua fé, mesmo na dor, abalou a todos nós, porque a verdadeira vitória não é a ausência de provas, mas a presença de Deus nelas. À medida que os meses passavam, eu via como o Senhor ia tecendo uma tapeçaria de fé na nossa congregação. Não éramos perfeitos. Ainda havia dias de fraqueza, de dúvida, de choro. Mas aprendemos que a fé não é a ausência de medo, e sim a decisão de confiar mesmo quando trememos. Aprendemos que Deus não nos promete um caminho sem pedras, mas nos garante que em cada pedra há uma lição, uma bênção, um motivo para louvar. Uma noite, enquanto lia a Bíblia, me deparei com Salmos 35, porque a sua ira dura só um momento, mas a sua benignidade dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquelas palavras ecoaram em mim como um sino. Quantas noites eu havia passado achando que nunca mais veria a luz? Quantas vezes havia pensado que Deus se esquecera de mim? Mas ali estava a prova. O choro pode durar, mas não dura para sempre. A alegria vem, não por nossos méritos, não por nossa força, mas porque Deus é fiel. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele tempo de salivação incontrolável não foi apenas uma doença, foi um convite. Um convite para conhecer Deus não só como Todo-Poderoso que cura, mas como Pai que se inclina para ouvir o gemido dos seus filhos. Um convite para aprender que a oração não é um monólogo, mas um diálogo onde Deus fala no silêncio, na palavra, nos irmãos que Ele coloca em nosso caminho. E assim, este testemunho não é sobre mim, é sobre um Deus que não muda, que ontem, hoje e eternamente é o mesmo, que ouve o clamor dos aflitos, que enxuga as lágrimas dos que choram, que dá força aos cansados, que usa as coisas que o mundo chama de fracassos, para escrever histórias de vitória. Se você está lendo isto e sente que sua fé está fraca, saiba que não é a intensidade da sua fé que move a Deus, é a fidelidade dele que te sustenta. Se você está doente, lembre-se de que Jesus é o mesmo que curou leprosos com um toque, que deu vista aos cegos com um comando. Se você está desanimado, lembre-se de que o Deus que ressuscitou Lázaro dos mortos pode trazer vida nova às suas esperanças. Não desista. Não pare de clamar. Não deixe que o inimigo te convença de que Deus se esqueceu de você. Ele está agindo, mesmo quando você não vê. Ele está preparando, mesmo quando você não entende. E no tempo dele, que é sempre o tempo perfeito, você verá sua mão poderosa agindo em sua vida. Que este testemunho seja como uma semente plantada em corações sedentos. Que ele cresça, frutifique e leve muitos a experimentarem o poder de Deus. Que cada um que ler estas palavras saiba que não importa quão grande seja a luta, o nosso Deus é maior. A ele que é digno de todo louvor, toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.